vai nos inspirando e que vai trazendo, né, para nós, aflorando tudo aquilo que a gente sabe que precisa fazer, o critério evolutivo, como espíritos imortais que somos, mas que a gente acaba postergando, se envolvendo numa coisinha e outra. Então, não importa se nós estamos numa fase comemorativa de nascimento ou se estamos numa fase em que lamentamos, né, a jornada da cruz. O Pedro de Camargo, conhecido trabalhador espírita, né, dos idos lá, dos primeiros anos aqui de espiritismo, Vinícius, conhecido por nós, ele dizia que Jesus é uma realidade. A sua missão não começou em Belém e nem terminou no Calvário. Então, nós estamos sempre na atualização do Mestre Jesus. Estamos sempre juntos. Pois bem. Mas, de alguma maneira, vamos chamar a atenção para essa questão da carregar cruz. Que cruz é essa? Né? Que não é aquela que nós estamos nos referindo de Jesus. Eu peguei umas ideias que o Haroldo Dutra trouxe numa fala dele, que eu achei bem interessante e quis dividir com vocês. Em que ele diz que ele usa a palavra até que é uma velha conhecida nossa dentro, né, quando a gente estava, né, ainda frequentando o ambiente católico, a gente ouvia muito essa palavra pecado. Então o Haroldo Dutra usa exatamente o pecado. Mas a gente pode compreender esse pecado como uma falta, um lapso, até um erro. Eu não gosto muito dessa coisa de erro, mas vou respeitar, né, o que ele colocou na fala dele. Então, esse pecado, segundo a concepção dele, não seria um fato isolado, ou um erro isolado, ou uma falta isolada. Seria um conjunto, uma multidão de faltas, de erros, de equívocos. Uma multidão. Mas como assim? Então, nessa concepção, o pecado não seria uma falta isolada. Não, segundo o pensamento dele, não. Que pecado, dada essa compreensão, um conjunto de faltas, seria um estilo de vida. Como assim? Um estilo de vida. Viver nas faltas, viver em pecado, viver em equívocos, seria um estilo de vida? Pois é. Por que um estilo de vida? Porque na compreensão que ele trouxe, se tornaria um hábito. Repetiria-se em várias encarnações. Eu achei até pertinente aquele estilo de vida tornar-se um hábito e ir se repetindo em várias encarnações nossas. Parece que a gente se acostumaria com aquele modo de ser, com aquele padrão de funcionamento. Poxa vida, mas a gente não cresce um pouquinho, não faz novas aprendizagens nas encarnações? Sim, com certeza. Nós estamos focando a parte mais sombria da coisa. Mas, com certeza, todos nós, em vivências reencarnatórias, fazemos avanços, fazemos aprendizagens, desenvolvemos uma ou outra virtude.
mas ainda conservamos aquele estado chamado pelo Haroldo de pecaminoso, porque nessa compreensão nós adotamos aquele jeito de ser, aquele estilo de vida e ficamos repetindo muitas coisas que de repente nem haveria mais, já poderia ter dado um tempo nosso de fazermos diferente. Mas estamos tão habituados a fazer daquele jeitinho. Por isso que ele usa essa colocação de estilo de vida. Então, percebemos na prática, eu achei pertinente, porque na prática de vida nossa, no trato com as pessoas, nas nossas relações, muitas vezes identificamos assim, algumas situações em que algumas pessoas, eu só estou usando algumas pessoas como exemplo, estou dizendo que nós aqui somos melhores que elas. Algumas pessoas são tão repetitivas nos seus desvarios que às vezes até dá ensejo da gente pensar, nossa, parece que nunca fez diferente, parece que sempre faz a mesma coisa automaticamente, alguma coisa, né, considerada como uma falta, um erro, um desacerto. Então a gente percebe que isso fica numa constância perturbadora para nós. Pode ver. E aí também o Haroldo prosseguiu no seu raciocínio. Geralmente, um erro, uma falta, se repara quando nós temos um ensejo, a gente faz alguma coisa um pouco mais leve, que a gente toma consciência, a gente acaba aprendendo, reparando, e aquele fato, aquele gerador, acaba sendo, aquela situação acaba terminando. Quando há essa referência de um estilo de vida faltoso, é que o problema fica desse jeitinho que nós estamos abordando. É um repetir sem fim. Quer dizer, parece que não tem fim, parece. E esse hábito ruim, então, começa a fazer parte da nossa vida. Ah, mas não tem um jeitinho de quebrar isso? Sim, tem. Lá em Pensamento e Vida, aliás, o Emmanuel, no primeiro capítulo, ele coloca algumas observações nesse sentido. Um jeitinho de quebrar isso, esse estilo assim tão danoso, seria uma vontade determinante. Só lembrando, eu quero. Só lembrando que querer não é vontade. Querer é apenas um desejo. Desejaria tanto isso. Desejaria tanto fazer diferente. Eu quero. Mas não basta aquilo. É preciso o exercício dessa vontade determinante que Emmanuel nos lembra. É disciplina, é determinação. Porque para trabalhar com aquele referido estilo de vida faltoso, vamos nos lembrar que esse estilo de vida inclui pensamento, inclui, aliás, primeiro, sentimento, aquilo que a gente sente, pensamento e ação, aquilo que a gente acha. Então, esses ingredientes fazem parte desse tal estilo de vida mais sombrio. Também faz parte do nosso estilo de vida saudável. Mas já nos dá assim, uma
uma pista, uma pequena pista de essa vontade que é determinação, que é disciplina, aonde a gente deverá procurar as sementinhas que estão apodrecidas em nós. Sentimento, pensamento e ações que decorrem dos dois. Então, na verdade, essa vontade determinante nos faz pensar que temos que tomar uma atitude. E que atitude? É uma postura interior, uma postura saudável, uma postura que tenha a ver com aquilo que a gente tem tido oportunidade de aprender. É uma postura nova. Mas para chegar a uma nova atitude, vontade determinante para tomarmos atitude e então irmos adotando posturas comportamentais necessárias para a gente se apresentar com um estilo de vida mais acertado. Pois bem, essa introdução é para nos trazer, vem Jesus e coloca para a gente assim: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Nos chama logo a atenção esse negar a si mesmo. Como assim? A gente vai perder a nossa individualidade, a gente vai sair do contexto do processo criativo do Pai Criador. Como é que vai ser isso? Negar a mim mesmo? Ou, como se diria na gíria, vou sumir do mapa? Não. O que é negar a si mesmo? É justamente começar a aprendermos a negar o hábito, negar aquele estilo de vida que nós estamos nos referenciando. Negar aquele estilo de vida que já faz parte de nós, que ele passa a fazer parte de nós. Pois é. Como é que eu vou negar isso? Esse estilo de vida equivocado, que seria o tal pecado, tal falta. Como é que eu vou negar isso? Eu estou tão habituado a operar assim, a trabalhar assim. Como é que eu vou fazer? Será que só com uma vontade determinante eu vou conseguir fazer isso? Essa seria a proposta do negar a si mesmo. Porque veja só, se você vai pegar a cruz, o que é pegar a cruz? Pegar a cruz seria aceitar a reparação do mal feito. Seria aceitar os processos provacionais, expiatórios, ou seja, nos convivermos e compreendermos e aceitarmos as provações, as dificuldades, os sofrimentos todos. Isso seria pegar a cruz. Mas, para pegar a cruz, Jesus diz: negue a si mesmo.
negue a si mesmo. Então, se eu compreender negar a si mesmo como perder a individualidade, como é que eu vou pegar a cruz? Não tem sentido. Não, realmente não tem sentido. Então, eu preciso olhar para esse negar a mim mesmo como esse trabalho de negar o estilo de vida equivocado, negar o hábito enraizado, o hábito pernicioso enraizado, que comanda o pecado, comanda as faltas. É uma luta. Uma luta interior. Porque esse estilo de vida equivocado gerou para nós as situações provacionais, os sofrimentos, as dificuldades, as provações, as expiações, etc, etc. Justamente esse estilo de vida mal elaborado gerou essas consequências. Então, eu pego a cruz, aceito a reparação de todos esses males, aceito a reparação da expiação, consigo compreender que fui eu mesmo que causei isso tudo e aceito, mas ao mesmo tempo, junto, eu preciso fazer a negação daquelas situações que geraram todo aquele desconforto. Então, não bastaria só eu pegar a cruz, aceitar o mal, aceitar a expiação, aceitar a provação. Agora eu tenho que lidar com isso. Está aqui, está na minha frente, são consequências, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, eu tenho que ir lá nas causas, mudar o meu estilo de vida, o meu padrão de funcionamento, a minha maneira de ser. Tudo junto. É um trabalhão. É um trabalhão. Aí entra o Paulo, Paulo de Tarso, apresentando algumas ideias renovadoras. Lembra que o Paulo falava nas suas cartas, já um tempão, né? Abandonar o velho modo, abandonar o estilo velho de ser. Paulo colocava precisar tornar-se nova criatura. Paulo falava dessa nova criatura com todo o gosto do mundo. Mas lembremos, isto é a renovação que o Paulo propunha. Mas, para fazer isso, abandonar o velho modo, abandonar o estilo velho de ser, precisar tornar-se nova criatura, renovada. Lembremos, não basta só pegar e carregar. É preciso trabalhar as bases, as causas. Ai, isso é fácil? Claro que não é. Claro que não é. A gente já entrou nesse redemoinho igual precisamos sair. Não é fácil? Não. Se fosse facílimo, todo mundo já tinha conseguido, a Terra já seria de espíritos ditosos. Então, mas estamos em via.
estamos em processo. É possível. É possível. Se vai ser muito fácil, muito difícil, é melhor a gente ir descobrindo isso no processo. Mas provavelmente vai ser um pouco mais dificultoso do que a gente imagina. Mas é possível. Isso é animador. Porque carregar a cruz é um trabalho de purificação. Se é um trabalho de purificação, a gente precisa trabalhar as duas frentes. Carrego a cruz e nego-me a si mesmo. Negue a si mesmo. Carrega a cruz, negue a si mesmo. Negue a si mesmo, carrega a cruz. Porque é uma purificação. Não adianta eu chegar lá com a cruz, depositar lá nos pés de alguém, e ó, tá aqui, ó, trouxe a cruz. E como você está? Que resposta a gente vai dar? Tem muita gente que carrega a sua cruz, muitos espíritos carregando a sua cruz com muito problema. Mas estão fazendo a dobradinha. Nega a si mesmo, carrega a cruz. Nega a si mesmo, carrega a cruz. Lembrando, nós falamos o que é negar a si mesmo. Não é sair do mar. E a gente tem a nosso favor o que a gente chama de evangelho, que são aqueles ensinamentos todos de Jesus, que ontem eu ouvi uma fala de alguém chamando esse ensinamento de pérolas. E realmente, se a gente for olhar esse olhar, não um olhar crítico, não um olhar da dificuldade, mas com aquele olhar que a gente tem nas mãos uma ferramenta multiuso, a gente vai perceber que realmente são pérolas preciosíssimas esses ensinamentos. Mas não aquele ensinamento que fica lá só na letra, que a gente lê, que interessante, mas que não passa disso. É o tipo de ensinamento que você tem que trazer para esse trabalho que nós estamos precisando fazer da dobradinha. Negar a si mesmo e carregar a cruz. É uma referência que a gente tem. Podemos ter outras também para acrescentar, mas essa referência é de um espírito na condição crística que, enquanto a gente, que já era puro há 5 bilhões de anos, enquanto a gente ainda estava naquele processo de fluido cósmico universal, quem sabe ainda patinando no reino mineral, no reino vegetal, etc., etc., Jesus Cristo já era um Cristo. Por isso, parece que ele sabe mais, um pouquinho mais do que nós. Tudo indica. Então, aqueles ensinamentos ali, a gente precisa olhar não como um livro que a gente pega para ler, para a gente fazer uma leitura agradável, positiva. Não é um livro de autoajuda, é um livro é um ensinamento de purificação, de
renovação. É referência. E quando é que eu vou saber que aconteceu a renovação? Quando é que eu vou saber isso? Não é depois que eu desencarnar. Porque depois que eu desencarnar, eu já vou ter algumas consequências que vão até me dar ensejo de avaliar como é que eu fiz a trajetória. Mas eu preciso fazer essa avaliação antes de desencarnar. Eu preciso saber como eu estou indo. Quando eu estiver desencarnando, eu preciso saber como é que eu estou indo no processo de desencarne. Como é que eu vou chegar na dimensão espiritual para a qual eu me encaminho. Então, eu sei que parece, tudo indica, que quando eu sei que acontece a renovação, é quando eu começo a perceber que eu estou mudando o meu estilo de vida. Então eu faço aquele exame de consciência, não só no dia, na noite, na semana, mas assim, na constância da minha vida. Eu estou sempre me observando. Porque eu tenho essa chance, todos temos, de se observar a cada minuto, a cada fração de segundo, nós temos chance de nos observar. Então, à medida que eu vou verificando que eu estou mudando o estilo de vida, isso já me dá um sinalzinho. Como é que eu mudo o estilo de vida? Eu fico bonzinho da noite para o dia, crio asinhas, começo a dar sopinha para todo mundo, agasalho para todo mundo, começo a ir na igreja todo dia, orar com as filhas. Cuidado com as exterioridades. Cuidemos das exterioridades. É preciso, isso é uma cruz de interioridades. Então, eu preciso começar não só com essas exterioridades, eu preciso observar os meus tipos de pensamentos, os meus sentimentos, aliás, desculpe, os meus sentimentos, os pensamentos gerados pelos sentimentos. Eu preciso observar toda fração de segundo as minhas atitudes. Se eu estou sendo cruel, se eu estou sendo orgulhoso, se eu estou sendo arrogante em determinado momento, intolerante, exigente. Como é que estão as minhas palavras? São de maledicência, são de preconceitos, são venenosas? Uns pequenos exemplos assim que a gente está vendo. Porque sentimento, pensamento, atitude, palavras e ações, nossa, é um repertório muito grande para a gente fazer autoavaliações em frações de segundo. Então, isso vai na
naquele picadinho do dia a dia, no arroz com feijão do dia a dia, isso é que vai nos levando à mudança de estilo de vida. E, à medida que melhoramos o estilo de vida, diminuímos as provações, diminuímos o sofrimento, diminuímos as expiações e, consequentemente, diminuímos a cruz, ter que carregar a cruz. Mas, mesmo assim, enquanto estamos nesse processo de negar a nós mesmos, ou seja, de mudar esse estilo de vida, enquanto a gente ainda precisa carregar essa cruz, não o castigo, não é um castigo, é oportunidade de purificação. Enquanto a gente precisa fazer isso, então vamos fazer com a consciência desperta, sabendo para que eu estou fazendo isso. Não é por quê. Porque é apenas justificativo. Para que eu estou fazendo isso? Ao mesmo tempo que a gente lembra, será que tem alguém me vendo fazer esse processo? Será que tem alguém me acompanhando? Será que alguém sabe que eu estou fazendo esse esforço todo? Não sei. Tem. Porque cada um de nós é uma ovelha que tem uma identidade. Não a identidade egóica, a identidade espiritual. Então, cada um de nós é conhecido pelo grande pastor, pela sua identificação espiritual. Ele sabe o que está acontecendo. Então, acredito que essas ideias dão ensejo nesse exato momento em que a gente faz mais um processo comemorativo da chegada desse Espírito puro chamado Jesus, que a gente hoje sabe que nem foi precisamente nessa data, mas também não importa. O que importa é que ainda existe esse despertar de que alguém veio fazer uma diferença. Então, quem sabe fazemos já, né, esse comprometimento conosco, não aquele velho comprometimento de em 2025 eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, esse já é velho princípio. É aquele interior mesmo, aquele em que eu estou interessado em fazer a velha criatura dar lugar para um processo de renovação. Aí talvez nessa negação de si mesmo, a gente ainda consiga concluir essa encarnação, tornando a cruz mais leve, e já chegamos nas próximas encarnações com um estilo de vida já diferente, um pouco melhor. Consequentemente, a cruz da próxima encarnação vai ser mais leve ainda, até chegarmos àquele ponto máximo
que alguém pode chegar como Jesus chegou, né? Enquanto eu disse, enquanto a gente estava ali fazendo ensaios, Jesus já estava no estado de espírito puro, de um Cristo que nem precisava mais de Jesus para carregar, mas que de alguma maneira, voluntariamente, se dispôs a estar aqui de novo, pessoalmente, porque já tinha deixado vários legados antes dele, né, de seus missionários, seus profetas, etc., de ensinamentos que hoje a gente encontra dentro do Espiritismo, exatos ensinamentos que já tinham sido deixados, mas ele se voluntariou em fazer, né, essa marca. E a gente não pode mais perder essa chance de usar essas referências para justamente fazer esse processo que nós acabamos de falar. Então, agradecemos, né, por estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos ao Cristo que chamamos de Jesus, pela atenção e cuidado que tem para conosco, que nos oportuniza essas referências justamente para criarmos estilos de vida condizentes com o Pai que nós temos. Boa noite para todos.